Olá pessoal, meu nome é Thiago Pessato, eu sou consultor da Cluster, que é uma empresa focada em design e visualização de dados para BI, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma aplicação feita em ClickSense, mas sendo exibida através do uso de um mashup. A diferença nesse vídeo, para o primeiro que foi feito, é que aqui a gente tem um modelo de mashup funcionando com mais de um QVF. A gente chama de multi-app. Então, esse layout que vocês estão vendo aqui, ele está rodando no browser, no Chrome. Ele pode ser acessado pela área de trabalho. Então, clicando aqui no link, no atalho na área de trabalho, ele já abre já como uma janela. Tá? Então, ele não traz aquelas barras todas do Chrome, o que nos dá um pouquinho mais de espaço em tela para trabalhar. Então, um caso prático bem interessante do uso desse tipo de mashup é para um diretor, ou enfim, para presidente de uma empresa, para pessoas com perfil de análise de várias aplicações. Então, imagina que você tem um usuário que precisa ter acesso. Ele tem acesso já a uma aplicação de vendas, a uma aplicação de controle de pessoal, a uma outra de análise de concorrência, e para facilitar a experiência dele, em vez de você encaminhá-lo para 3 QVFs diferentes, isso é custoso para o usuário, você poderia pensar em criar um mashup como esse aqui, onde os objetos de vários QVFs estão na mesma interface. Então, é exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem um menu aqui à esquerda, nesse layout. Então, a gente tem 3 seções aqui, como exemplo. Então, são dados fictícios vindos de QVFs que vêm na instalação do ClickSense. Então, eu tenho aqui essas 3 seções, eu tenho espaço para o nome da minha aplicação, para o logotipo, informações aqui da empresa, aqui o controle do menu, então eu posso ocultar ou não, e aqui eu tenho o controle de cada QVF que está sendo exibido. O que é isso? Vocês estão vendo que em cada gráfico desses que está aqui, eu tenho o nome embaixo, com o símbolozinho do ClickSense que me diz da onde vem esse gráfico aqui. Então, aqui está fácil de identificar que essa informação vem desse QVF aqui, o Executive Dashboard. Está aqui. Então, se eu quiser fazer algum filtro, por exemplo, nesse gráfico que vem do Sales Discovery, que é outra aplicação, é outro QVF, eu posso fazer um drill aqui mesmo, fazer uma interação no gráfico, fazer uma seleção aqui no gráfico, aplicar, e no momento que eu faço isso, o meu contador de seleções ele já me avisa, olha, fiz uma seleção em uma dimensão. Então, como é que eu faço para controlar esses filtros dessa aplicação aqui? Eu posso só clicar aqui, ele me dá aqui o controle das seleções, então eu posso fazer mais filtros, eu posso ver o que está selecionado, que são esses dois aqui, são a minha caixa de seleções atuais, e eu posso limpar tudo ou limpar uma seleção específica. Então, aqui eu tenho controle com base nessa aplicação, nesse QVF do ClickSense. Então, reparem que também, quando eu clico aqui em cima, ele faz uma espécie de highlight aqui nos gráficos, me indicando que esses filtros aqui eles vão se refletir nesses gráficos. Porque, claro, o modelo de dados não é igual das aplicações, não precisa ser igual. Então, a gente consegue misturar coisas totalmente diferentes, modelos totalmente diferentes, trazer para o mesmo painel sem problema nenhum. Com essa ressalva de que o controle dos filtros é para cada aplicação. Então, aqui eu tenho esse controle em cima dessa aplicação Sales Discovery, estou mostrando aqui que a data de última atualização foi essa. Posso fechar aqui. Da mesma forma, se eu quiser fazer alguma interação nesses gráficos aqui da aplicação Executive Dashboard, eu posso clicar aqui. Está me dizendo que não tem nenhuma seleção feita, não tem nada aqui. Aqui o próprio contador está em 0 também, indicando isso. Passando por uma tela de análises, eu tenho aqui alguns indicadores. Enfim, eu posso fazer as interações que eu quiser. Posso
clicar aqui nesse gráfico de bloco, fazer a seleção, ó, ele já me indicou aqui que eu tenho uma seleção feita nesse gráfico. Então, a visão é única, né? Os filtros são independentes e você tem o controle total aqui dos filtros na barra da direita. Na barra da esquerda a gente navega, não precisa necessariamente ter uma tela para cada conteúdo de aplicação. Então, você pode compor os gráficos aqui como a gente fez aqui, né? Numa tela você tem gráficos de 2 aplicações aqui. Nessa tela de report a gente tem só de uma. Na tela de dashboard a gente tem de 2 também, né? Uma aplicação aqui e outra aqui. Lembrando que esse layout ele é responsivo, então na medida em que você tem menos espaço em tela, seja num iPad ou num celular, o layout vai se adaptando, né? Então num iPad você vai ter algo parecido com isso aqui. Já num celular ele vai se adaptar. Então eu consigo ter uma visão mais ou menos assim, né? Você tem clareza na informação, você consegue ler sem problema nenhum. Você continua tendo o menu à esquerda, só que ele está oculto, você pode navegar aqui só tocando o dedo. Ou ainda, se você quiser fazer um controle de seleções aqui, aplicar algum filtro em algum gráfico, você pode vir aqui, né? Ele vai exibir aqui na direita, faz a seleção, aplica e fecha. Então, continua tendo o mesmo controle, independente do tamanho de tela. Então, deixa eu voltar aqui para o meu tamanho original. Vou limpar as seleções dessa aplicação, dessa aqui também. Ó, na medida que eu cliquei, ele já me indicou, olha, esses são os objetos dessa aplicação. Certo? E eu vou mostrar para vocês agora como é fácil da gente incluir, né, um novo gráfico de um outro QVF nesse mashup. E vocês vão ver que basicamente não tem trabalho nenhum para quem desenvolve, né? É só basicamente arrastar um gráfico para cá e esse QVF novo, da onde vem esse gráfico, vai aparecer aqui em cima. E assim poderíamos ter 10, 15, enfim, quantos forem necessários. Então eu vou abrir aqui o DevHub, ele já está aberto aqui na minha tela. Então, eu estou editando aqui, eu consigo ver, para cada QVF desses, eu consigo ver todos os objetos. Então, nesse exemplo, vamos imaginar que eu quero excluir esse gráfico de barra aqui da tela de análise. Eu estou dentro da tela de análise, eu quero excluir esse gráfico de barras, então eu vou excluir aqui. E ele fica com um espaço delimitado, esperando que eu arraste um objeto novo para cá. E eu vou trazer um objeto de outra aplicação. Vamos pegar aqui de Consumer Sales. Então, na medida em que eu seleciono aqui, são todos os QVFs que eu tenho dentro do meu hub, né? Todos eles estão disponíveis para eu arrastar objetos para cá. Então, eu vou pegar aqui do Consumer Sales, eu posso passar o mouse aqui, clicar e ver quais os gráficos, quais os objetos que eu tenho lá no meu QVF e arrastar aquele que me interessar. Então, eu vou arrastar esse gráfico de dispersão aqui. Arrastei para cá. Reparem que, eu não soltei ainda, reparem que eu tenho 2 aqui em cima, eu tenho 2 QVF só, né? Eu tenho o Sales Discovery e o Executive Dashboard. E eu vou arrastar mais um aqui que vem do Consumer Sales. Soltei. No momento em que eu soltei, o gráfico veio para cá, ele está me dizendo que esse gráfico vem dessa aplicação e já apareceu aqui para mim esse controle, automaticamente já apareceu esse controle aqui dos filtros dessa aplicação. Então, eu posso clicar aqui, ó, e ele já coloca aqui para mim o nome da aplicação, a data da última atualização. A gente não tem nenhum filtro aplicado, então aqui não aparece nada. A única coisa que a gente tem que fazer aqui, além de colocar o gráfico, é arrastar para cá alguns filtros. Então, para poder fazer a seleção, enfim, fazer a interação nesses gráficos dessa aplicação Consumer Sales aqui. Então, eu ainda estou aqui, eu consigo ver todos os objetos nessa aplicação, eu vou arrastar um filtro daqui para cá, pode ser esse filtro aqui de cidade. E aqui não precisa ser só um, né? Então, ó, eu vou clicar aqui, ele já está aparecendo cidade. Eu poderia ter um objeto filtro com mais de uma dimensão, e aí eu arrastando para cá, ele vai aparecer todos aqui,
mais ou menos como está aqui, ó. Agora eu estou com o controle aqui da Executive Dashboard, estou vendo todos os filtros, né, que eu incluí no meu QVF estão sendo exibidos aqui. Então, com isso, o meu mashup está atualizado, ele tem agora não 2, mas 3 QVFs relacionados, e eu posso só dar um refresh aqui na minha... Vou até minimizar aqui, eu posso dar um refresh no meu mashup final lá, na minha URL final, e lá dentro da minha tela de análise, enfim, eu já tenho aquele gráfico, eu já tenho esses controles aqui, eu posso fazer as minhas seleções, o contador já funciona, as minhas seleções estão aqui, enfim, eu tenho todo esse controle. Lembrando que vocês podem usar esse modelo que eu acabei de mostrar nos mashups de vocês, a gente fornece isso como produto, onde vocês podem trocar cores, logotipo, tipografia, né, e adicionar quantos QVFs vocês quiserem. A gente tem isso de maneira bem prática e com guia de como manter, como atualizar e como manusear esse mashup. Através do e-mail info@clusterdesign.com.br.